O primeiro episódio praticamente não tem Hogwarts. Hogwarts só aparece lá no final. Essa frase foi dita pelo diretor de fotografia da série, Adriano Goldman, numa entrevista recente no canal do André Pili. E ela caiu como uma bomba no fandom, porque a maioria das pessoas leu isso como o primeiro episódio vai ser corrido, vai atropelar a história, vai cortar coisas que a gente estava esperando ver. Mas quanto mais eu fico pensando nisso, mais eu acho que a interpretação óbvia está errada. E que o Adriano disse, na verdade, é um dos sinais mais positivos que a gente recebeu sobre como a série vai ser estruturada. Hoje eu vou te mostrar por que Hogwarts não aparecendo no primeiro episódio faz todo sentido quando você olha pro livro. E por que a cena específica que eu acho que vai fechar o primeiro episódio é melhor do que qualquer chegada ao castelo poderia ser. Vou falar também sobre algo que o Adriano revelou na mesma entrevista que me empolgou muito mais do que qualquer discussão de paleta de cores. A razão real por trás da fotografia fria que o fandom reclamou no teaser. Não é estética vazia, é a fotografia contando a história junto com o roteiro. E no final, tem um detalhe sobre a produção que envolve um físico de verdade e que muda como você vai olhar para cada feitiço que aparecer na série. A série tem 8 horas distribuídas em 8 episódios. Isso significa aproximadamente 1 hora por episódio. E quando você pega o primeiro livro e olha para o que acontece quando o Harry chega em Hogwarts, a lista é enorme. A noite do ataque em Godric's Hollow, 31 de outubro de 1981, os bruxos comemorando por todos os cantos depois da queda do Voldemort. O Walter indo trabalhar e estranhando pessoas de vestes coloridas na rua. O Dumbledore e a McGonagall na Rua dos Alfeneiros esperando o Hagrid com o bebê Harry. Anos depois, Harry na escola trouxa sofrendo bullying do Duda dos amigos do Duda. Os Dursley fugindo das cartas. O Walter com um rifle na mão no casebre sobre a rocha. E o Hagrid chegando e revelando tudo. Harry conhecendo o Draco na Madame Malkin no Beco Diagonal. Harry comendo hambúrguer com o Hagrid depois do beco, voltando para casa dos Dursley. A passagem do tempo antes de embarcar no Expresso. A plataforma 934, o trem, a chegada e o chapéu seletor. Tudo isso é o livro 1, antes de Hogwarts funcionar como cenário de verdade. Se o primeiro episódio cobrisse até a chegada ao castelo pelas barragens do lago, estaria adaptando os 35% do livro num episódio só. Em 17 capítulos com 8 horas no total, essa conta não fecha. Então, quando o Adriano fala que Hogwarts aparece no final do primeiro episódio, ele não está dizendo que a série vai correr, está dizendo que o episódio vai até um ponto específico da história e que Hogwarts aparece de um jeito diferente de chegar de barco. E isso abre uma pergunta muito mais interessante. Tem um detalhe que aparece no documentário dos bastidores da série, o Finding Harry, a arte por trás da magia, que me fez ter uma teoria muito específica sobre isso. Há relatos de que o documentário mostra uma cena do autor que interpreta o Dumbledore sentado no escritório, aparentemente com veste de dormir. E aí eu abri o livro e fui olhar o que acontece no casebre depois que o Harry entrega a carta e conta a verdade pro Harry. O Harry termina de ler a carta de aceitação e pergunta pro Hagrid o que eles querem dizer com aguardamos sua coruja. O Hagrid se lembra que esqueceu de avisar e tira uma coruja viva do bolso do casaco. Escreve um bilhete pro Dumbledore e solta a coruja pela janela no meio da tempestade. É uma cena pequena no livro, mas visualmente você acompanha aquela coruja cortando a noite da tempestade, voando até chegar numa janela iluminada num castelo enorme. E o Dumbledore de pijama recebendo o bilhete lá no escritório. É exatamente esse vislumbre de Hogwarts. Não a chegada do Harry, não os barquinhos no lago, não o castelo como revelação junto com o personagem principal. Uma janela acesa no escuro do ponto de vista de uma coruja. E o primeiro episódio fecha ali, com o Harry adormecendo no casebre sem saber o que esperar por ele no dia seguinte. Isso não atropela o ritmo, faz exatamente o contrário. Entrega o apelo visual de Hogwarts pro fandom sem queimar a chegada junto com o Harry. E o segundo episódio? Beco Diagonal, Expresso, Chegada, termina exatamente como o capítulo 6 do livro termina, o Hagrid batendo na porta do castelo. Isso encaixa perfeitamente com outra coisa que o Adriano revelou, que o 7º episódio tem a partida de quadribol, onde o Snape apita o jogo, que acontece no inverno, antes dos últimos 4 capítulos de maior tensão do livro. Isso confirma que a estrutura está sendo pensada para cobrir o livro inteiro com espaço de sobra, não comprimindo nada. Quando o teaser saiu, uma parte grande dos fãs ficou incomodada com as paletas de cores.
Muito azul, muito frio, muito sem vida. Cadê as cores quentes e brilhantes de Hogwarts? Cadê a magia visual que a gente associa com Harry Potter? E o Adriano respondeu isso na entrevista de um jeito que fez todo sentido pra mim. A fotografia serve pra contar a história. Ela não existe só pra deixar bonito. Ela existe pra você sentir o que o personagem sente. E o mundo trouxa sobre a ótica do Harry Potter não é bonito. É triste, é frio. É uma criança que dorme num armário embaixo da escada, que usa roupas velhas 2 tamanhos maiores, que come menos do que o primo, que vai pra escola e fica o dia inteiro sem amigos, porque o Duda ameaça qualquer criança que chega perto dele. Essa realidade é fria e azulada, e a câmera vai fazer você sentir isso. E aí vem o contraste. Quando o Harry entra no Beco Diagonal pela primeira vez, a imagem muda, fica mais quente, mais colorida, mais viva. Quando ele chega em Hogwarts, o castelo tem tons mais quentes, iluminados por fogo nas tochas, por velas, por lareiras. Não é que o mundo trouxa vai ser cinza e Hogwarts vai ser o arco-íris. É que a fotografia vai acompanhar o estado emocional do Harry ao longo da jornada. E a jornada começa num lugar muito escuro antes de chegar em qualquer lugar de luz. O Adriano também explicou o que chamam de realismo na série. E é importante entender que realismo aqui não é naturalismo. Não é gravar com a luz que tem no ambiente e pronto. É simular a luz real com os equipamentos de forma que o resultado final parece o que você veria se estivesse naquele espaço. A masmorra do Snape não tem janela, ela é iluminada por achortes e vela, então a luz vai aparecer no rosto dos atores do jeito que apareceria numa sala sim. Sombras específicas, temperaturas de cor específicas, sem aquela iluminação uniforme de estúdio que torna tudo igualmente visível, mas visualmente vazio. Isso vai parecer a fotografia da série parecer datada daqui a 20 anos? Provavelmente não, porque é um estilo contemporâneo. A fotografia dos 2 primeiros filmes, e isso é observação técnica não crítica, é um estilo muito específico dos anos 2000. Mais saturado, mais uniforme, mais próximo do livro ilustrado. Funciona muito bem para o que aqueles filmes eram, mas a série está sendo feita para outro tempo, com outra tecnologia, para um público que cresceu vendo outro tipo de imagem. Uma última coisa que o Adriano falou sobre cores que eu achei importante e que diz muito mais sobre como essa produção está sendo feita. Ele disse que ficou um pouco frustrado quando a equipe foi longe demais na paleta fria nos locais dos Dursley e que quando chegaram na parte do Beco Diagonal, todo colorido, quente e vivo, a HBO olhou e falou: agora eu entendo a questão da transição. Eles precisaram ver o contraste para entender por que o começo precisava ser frio. Isso é importante porque mostra que a discussão sobre cores ainda está aberta. O primeiro episódio não está finalizado. O que você viu no teaser não é a versão definitiva. E o Adriano está defendendo a visão original ativamente dentro da produção, não só executando o que mandam. E aqui eu quero adicionar uma leitura minha sobre isso, porque eu acho que vai além de estética. A saga de Harry Potter é fundamentalmente uma história sobre pertencimento. O Harry passa os primeiros anos de vida dele num lugar onde não pertence. A casa dos Dursley, a escola trouxa, um mundo onde ele é invisível. E Hogwarts é o primeiro lugar onde ele existe de verdade, onde tem nome, onde tem valor, onde tem amigos que ficam felizes de vê-lo chegar. Então, quando a fotografia do mundo trouxa é fria e cinza, e a fotografia de Hogwarts é quente e colorida, isso não é só uma escolha visual bonita, é a câmera traduzindo o estado emocional do Harry em cor. É você sentindo na imagem o que ele sente na história. Os filmes dos anos 2000 eram bonitos do início ao fim. A série está tentando você sentir a diferença entre os 2 mundos no próprio corpo. E isso é uma mudança muito maior do que a paleta de cores. Esse foi o ponto da entrevista que mais me empolgou e que eu acho que passou despercebido para muita gente, porque ficou no meio de tudo sobre fotografia e estrutura de episódio. A produção da série constou Brian Cox, físico famoso e professor da Universidade de Manchester, para entender eventos físicos e químicos natural que têm similaridade com a magia. Aurora boreal, magnetismo, reações químicas que parecem impossíveis, coisas que existem no mundo real e que fazem o mesmo efeito que magia faz. Você olha e pensa, como isso é possível? E por que isso importa? Porque quando você para pensar no universo dos livros, a magia não é sobrenatural no sentido de arbitrária. Ela tem regras, ela tem limites.
Hogwarts, os bruxos nascem bruxos. Não é algo que você aprende do zero se não tiver o dom. As varinhas são feitas de madeira específicas com núcleo de criatura específica. Hogwarts tem currículos. Os alunos estudam a teoria da transfiguração, estudam herbologia, estudam porções como se fossem disciplinas científicas com lógica interna. Tem um departamento de mistérios que estuda o tempo, a mente, a alma, o amor. A magia nos livros é um campo de estudo, não um truque. Trazer um físico para a produção significa que os feitiços na série não vão ser só feixes de luzes saindo da varinha sem peso ou consequência física. Vai ter deslocamento de ar, vai ter reação de matéria, vai ter movimento. E o teaser já mostrou isso com a Hermione e a McGonagall fazendo movimentações de varinha muito precisas e específicas. Não só apontando e disparando. Isso é magia tratada como algo que obedece uma lógica, mesmo que seja uma lógica de outro universo. E tem um detalhe dos livros que sempre me pareceu importante, que faz todo sentido agora. Um Expelliarmus lançado por um aluno do primeiro ano é fraco. Um Expelliarmus lançado pelo Dumbledore derruba o atacante do chão. É o mesmo feitiço, mas com intensidade completamente diferente, porque a magia nos livros responde ao bruxo que a lança, à intenção ao treinamento, ao estado emocional. Não é um botão que sempre produz o mesmo resultado, é um sistema com variáveis. Se a série tratar cada feitiço assim, com peso proporcional a quem está lançando e em que circunstância, o Expelliarmus do Harry no final do livro vai sentir completamente diferente do Expelliarmus que ele errava nas primeiras aulas, e isso muda o que significa ver um personagem evoluir ao longo da saga. Para mim, isso conecta diretamente com a discussão sobre fotografia. Tanto a luz quanto a magia vão ser tratadas como coisas físicas, como consequências reais, não como efeitos visuais decorativos colocados em cima de uma história. É a série apostando que você vai se emergir mais profundamente se o mundo parecer coerente internamente, mesmo sendo um mundo onde existem varinhas e criaturas mágicas. Juntando tudo, a estrutura dos episódios sugere que a série está sendo pensada com cuidado real para cobrir o livro inteiro sem atropelar nada. A fotografia está sendo usada como narrativa, não como estética vazia. E a magia está sendo desenvolvida com base em lógica física real, não em efeito visual genérico. E tudo isso se conecta naquela imagem que eu descrevi no começo, a coruja cortando a tempestade até chegar numa janela iluminada num castelo enorme. Uma janela fria do lado de fora, uma luz quente do lado de dentro. Se essa for mesmo a cena que fecha o primeiro episódio, ela vai condensar em poucos segundos tudo que a série está tentando fazer. Mostrar o contraste entre os dois mundos, usar a cor como emoção e deixar Hogwarts chegar como promessa. Não como revelação ainda, só como promessa. Porque o Harry ainda não chegou lá e você também não. Isso não significa que a série vai ser perfeita. Vai ter coisas que a gente não vai curtir, que eu não vou curtir. Pode ter episódio que vai parecer corrido, cena que vai parecer errada, escolha de direção que vai gerar debate. Mas o que o Adriano revelou nessa entrevista, mesmo nos pontos que geraram mais confusão nos fãs, aponta para uma produção que está pensando na história com profundidade, não só dizendo uma versão maior dos filmes. E eu acho que isso é o que a gente sempre quis que acontecesse. Não é uma cópia do que já existe. É uma leitura nova do que já existe, com mais tempo, mais cuidado e aparentemente mais rigor narrativo do que os filmes puderam ter. Quando a série estrear no Natal, eu vou estar aqui analisando cada episódio com o mesmo cuidado que a gente tem trazido para esses vídeos. Agora me fala, você acha que a teoria da coruja faz sentido como final do primeiro episódio? Ou você acha que Hogwarts vai aparecer de outro jeito que a gente ainda não imaginou? Comenta aqui o que você acha, que eu quero saber. Até o próximo vídeo.